fala de escatologia, quais são as primeiras imagens ou o que vem de fato em primeiro lugar à sua mente e ao seu coração? Muitas pessoas têm medo desse tema, escatologia. Outras, quando ouvem falar do livro do Apocalipse, logo pensa em bestas, e pensa em gafanhotos, em demônios, em terremotos, em catástrofes, e fica com medo e fala: não quero nem saber disso, eu prefiro ficar com a teologia da prosperidade, com o Salmo 23, que são coisas que acalentam o nosso coração, e parece que está tudo bem, vai tudo bem daqui por diante. Então as pessoas têm medo. Mas o que vem ao seu coração quando você pensa no tema escatologia? Será que você pensa em tantos desastres como comumente se costuma vir à mente da maioria das pessoas? Será que você pensa no anticristo, no Satanás, no demônio e todos os seus exércitos que vão atormentar as pessoas nos últimos dias? Isso lhe causa medo, terror? Na verdade, quando a Bíblia fala da escatologia, qual é o alvo central e maior da escatologia bíblica? Queridos, quando nós falamos de escatologia, quando a Bíblia fala de escatologia, é importante nós notarmos que refere-se à doutrina, ou ao ensinamento, ou ao estudo das coisas referentes ao tempo do fim. Escatologia é um convite para que você possa voltar o seu olhar para o fim de todas as coisas. Fim não como sendo a destruição final do planeta e o aniquilamento da vida no planeta, mas para o desfecho de uma história que um dia começou no princípio. Há duas palavras que vão nortear inclusive essa nossa conferência. São palavras um tanto estranhas a princípio, mas que logo vai ficar muito comum para nós, que é protologia e escatologia. Protologia quer dizer protologia, é o estudo das primeiras coisas. E a escatologia, então, é o estudo das últimas coisas. Temos que ter essas duas perspectivas. Você vai olhar para o princípio, para o início de todas as coisas. Nós vamos voltar à eternidade passada, lá antes do que a Bíblia chama de no princípio. Quando Gênesis 1, versículo 1 diz no princípio, a lei está dizendo que em um determinado momento, quando só Deus havia, não havia anjos, não havia querubins, não havia serafins, não havia céus, nem terra, nem universo, nada havia, não havia matéria, não havia átomo, não havia nada, nenhuma vida criada e nenhum elemento criado. Quando só Deus, porque este é incriado, havia, e ele então determina que ele haveria de projetar o desejo do seu coração. E aí a Bíblia estabelece no princípio. Quando a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, João está dizendo, olha, que o princípio é o princípio de todas as coisas criadas. Quando ele diz que o verbo no princípio era, ele está dizendo que o verbo não é criado. Ele não foi criado no princípio, mas ele já existia antes do princípio, o que significa que o verbo, o Filho de Deus, é eterno. Então, o princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e João capítulo 1, versículo 1, quer dizer o início de todas as coisas, que vai certamente nos levar à escatologia, da protologia à escatologia, que é as últimas coisas. Então nós devemos olhar tanto do princípio para o fim, quanto do fim para o princípio. A partir do momento que nós começarmos a olhar nessas duas direções e a sintonizar cada evento profético entre esses dois pontos, muitas coisas serão clarificadas para nós que até então não estavam assim tão claras, né? Então, quando falamos de escatologia, nós devemos voltar antes de tudo, antes do princípio, e perguntar para a Bíblia Sagrada qual é a escatologia de Deus. Não quero dizer escatologia dos homens, da religião, nem mesmo de protestantes. Eu quero dizer o que Deus projetou no seu coração que haveria de se consumar e de se cumprir cabalmente no final da história.
Ora, se Deus, antes de tudo, projetou algo a ser alcançado e cumprido no final de todas as coisas, então esta coisa, este algo final, é o centro e a centralidade da escatologia bíblica. É por isso que eu pedi aos irmãos que abrissem a Bíblia aí no livro de Efésios. Vamos ler novamente, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja como o texto é claro, que Deus, Ele tem no seu coração uma vontade. Certamente nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vivemos num tempo e num século em que as pessoas dão muita atenção à vontade dos homens. Elas perguntam: qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Qual é a tua busca? O que é aquilo que tem no coração que você quer conquistar? E aí vêm as incansáveis campanhas para que as pessoas alcancem os seus objetivos e cumpram as suas vontades humanas. Mas eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite para o que diz o versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade no seu coração, que conforme diz o versículo 9, até então é uma vontade misteriosa. Ou seja, de acordo com a Bíblia Sagrada, nenhum homem no passado, antes de Cristo, nem Moisés, nem Salomão, nem Davi, nem qualquer outro, jamais conheceu a vontade do coração de Deus. É certo que Deus se revelou aos pais antes de Cristo, aos profetas, a Moisés. Todavia, a revelação que chegou até eles era uma revelação elementar, era uma revelação acerca da vontade de Deus, mas era uma revelação, era uma verdade oculta em sombras e figuras, através ou mediante o tabernáculo, mediante as festas dos judeus, as cerimônias, tudo, cada item daquilo falava a respeito dessa vontade eterna. Todavia, nenhum deles conseguiu apreender, conhecer, entender a vontade do coração de Deus. E então o apóstolo Paulo nos diz que Deus, Ele revelou-nos a vontade do seu coração. Queridos, coloquem isso bem claro e bem claramente dentro do seu coração. Na eternidade passada, antes do que a Bíblia diz no princípio, quando nada ainda havia, quando só havia Deus, só havia o Deus, o Eterno, só havia aquele que é incriado, que é soberano, que é todo-poderoso, que é incriado, que é alto, né? Que ele tem poder de si próprio, ele que é a própria vida eterna. Diz a Bíblia que no seu coração ele tinha estabelecido uma vontade, um desejo. E este é o princípio de qualquer mensagem a ser pregada, de qualquer que seja o evangelho a ser pregado. Não se pode começar a ministrar a verdade sobre Deus a partir das nossas necessidades humanas, senão devemos voltar para o que a Bíblia diz, que Deus tem no seu coração uma vontade, e que então o Senhor, Ele agora na era do Novo Testamento, como diz o Senhor, Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, a vontade do coração de Deus. A princípio, vontade. Agora essa vontade de Deus, conforme diz o versículo 9, Ele propôs em Cristo. A vontade de Deus se estabelece como um propósito. Sabe quando alguém tem uma vontade no coração de algo, mas até então é mera vontade, desejo de alguma coisa, e então a pessoa fala assim: não, eu vou me projetar para alcançar isso. E aí ele estabelece os meios com que ele vai alcançar, vai cumprir com a vontade. Então a Bíblia diz que Deus tem no coração uma vontade, e agora ele propõe essa vontade na pessoa de Cristo. Veja comigo o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 11. Olha como claramente o apóstolo Paulo, ele segue no mesmo sentido, esclarecendo essa questão do propósito. Segundo
o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja o que a Bíblia diz: segundo o eterno propósito. Deus tem uma vontade no seu coração, e essa vontade então é estabelecida como propósito. Deus não somente deseja, mas Ele se propõe a cumprir algo. Ele estabelece um desígnio, Ele estabelece um plano, Ele estabelece uma economia. Deus tem um plano a partir da vontade do seu coração. Deus desejou algo e agora Ele planeja o cumprimento deste algo. E a pergunta que todos fazem é: que vontade é esta e que propósito é este do seu coração? Talvez seja construir uma réplica do Templo de Salomão. O que vocês acham? Construir uma réplica? Vamos arrecadar ofertas do Brasil e do mundo inteiro para fazer uma réplica. Deus quer fazer uma réplica do Templo de Salomão. Será que é isso? Já sei. Deus quer fazer um jardim do Éden. Coisa mais linda, cheio de macieiras e bananeiras e mangueiras e todo tipo de fruta gostosa, fruta docinha, e encher esse jardim de leão, de onça, de jabuti, de cobra, e colocar os homens lá pelado e vivendo felizes para sempre. É isso? Mas é isso que nós ouvimos muitas vezes, que Deus quer restaurar o Éden perdido, que Jesus morreu na cruz do Calvário para restaurar uma terra com os bichinhos, para a criança dormir com o leão, dormir no colo do leão, na barriga do leão. Que vontade é essa? Já sei, a vontade do coração de Deus, que Ele estabeleceu como propósito, é de nos fazer prósperos, ricos materialmente. Quitar os cheques dos irmãos tudo sem fundo, dar um emprego bom para cada um ganhar de 10 mil para frente, nada de 10 mil para baixo, e dar mansões e casas. Essa é a vontade do coração de Deus. Gente, o Deus grande, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus incriado, aquele que criou tudo e todas as coisas, que criou a terra, e basta a terra para mostrar a grandeza dele para nós, porque quem jamais percorreu a terra e viu a sua biodiversidade e conheceu a grandeza desse sistema em que nós vivemos, e sabendo que a Terra é apenas um grão, muito menos que um grão de areia, em face do vasto universo, de milhões e bilhões, milhares e milhares de estrelas, de mundos, de anjos, de arcanjos, de seres, enfim, o universo que não se pode medir. Esse Deus que criou tudo, e não somente criou, mas Ele sustenta. E diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que as águas do mundo inteiro cabem na palma das mãos de Deus. Esse Deus tão grande tem uma vontade no coração, um desejo, está aqui desvendando-nos o mistério da vontade do coração de Deus, da sua vontade. Que vontade é essa? Esse Deus é grande e, portanto, a sua vontade tem que ser do seu tamanho, não menor do que Ele. Qualquer vontade que digam a vocês que é de Deus, que seja do tamanho do homem, não é a vontade de Deus. E o texto então nos diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Jesus é o centro da vontade do Pai. Jesus Cristo está no coração de Deus. Nós vamos nos lembrar de vários textos. Por exemplo, quando Jesus está sendo batizado, que Deus, o Pai dos céus, declara: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Não é assim? Por 3 vezes no ministério de Cristo, o Pai intervém e declara: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Tanto por ocasião do seu batismo, quando também em João 12 os gregos buscam e querem ver Jesus, novamente Deus fala: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E então, quando Jesus está no monte da transfiguração, conversando com Moisés e Elias, Deus, o Pai, intervém e declara outra vez:
este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A Bíblia diz que a vontade do coração de Deus está proposta em Cristo. Versículo 10 explica: de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu, como as da... Qual é a vontade do Pai? De fazer com que todas as coisas... Vocês não sabem o que significam todas as coisas? O diabo faz parte desse todas as coisas? Ou não faz? Não, o diabo é um elemento à parte. Os irmãos, nós vamos falar muito disso até o final dessa conferência, sobretudo no domingo à noite, ou no sábado à noite e domingo de manhã. Mas lembrem-se de antemão daquele texto que diz em Filipenses capítulo 2, que chegará o dia em que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o ápice da escatologia bíblica. A vontade do coração de Deus antes da fundação do mundo é de que em um tempo que a Bíblia chama de dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as do céu, as da terra e as debaixo da terra, todas as coisas convirjam para Jesus Cristo, convirjam para o seu Filho, a fim de que Jesus Cristo seja o centro e a universalidade de todas as coisas, de tudo. Somente quando Jesus, então, no que a Bíblia chama de dispensação da plenitude dos tempos, tiver tudo girando e gravitando em torno da sua pessoa, é que então o propósito eterno de Deus será cumprido. Para que nós entendamos isso de uma maneira mais ampla, é importante que nós leiamos aqui rapidamente 2 textos, só para nós podermos colocar isso na nossa mente. Abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aí em Efésios capítulo 1, e também abra a sua Bíblia em Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, diz que na dispensação da plenitude dos tempos, segundo a versão atualizada, há uma distinção muito clara em plenitude do tempo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, para a plenitude dos tempos, em Efésios capítulo 1, versículo 9. Isso por quê? Porque há sempre, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma expectativa e uma perspectiva escatológica. O que quer dizer com isso? Que os cristãos, ou os homens que sejam, desde Adão, desde o primeiro homem em diante, eles olhavam para o futuro, baseado numa promessa escatológica de Deus. Quando o homem lá no Éden caiu em pecado, então ele caiu em transgressão, comeu do fruto da árvore que não deveria comer, e como consequência de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, diz a Bíblia que entrou no homem e no mundo toda sorte, né? A morte entrou no homem, o pecado entrou no homem, e toda sorte de mazelas e de doenças e de maldade, de tristeza, de angústia, todas as coisas consequentes do pecado entrou no homem e no mundo. E Deus então prometeu ali no Éden que ele haveria de enviar o Messias. Ele diz: olha, a mulher dará à luz a um varão que vai esmagar, vai pisar a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ele vai vencer a serpente, ainda que o seu calcanhar seja ferido, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Esse texto de Gênesis 3,15, quando Deus fala a Adão lá no Éden que haveria de vir o Messias, aqui nós já temos uma perspectiva
escatológica, porque desde então os homens passam a olhar para o fim, olhar para o tempo em que Deus haveria de entrar na história do homem, intervir na história do homem de maneira direta, para então vencer por ele a Satanás, que é a causa de todos os males. E então, todos os homens do Antigo Testamento agora caminham olhando para o fim. Esse tempo escatológico, a vinda do Messias. Tanto é que quando Cristo veio, diz a Bíblia que logo os judeus pensavam, olha, agora se ele é o Messias, então tudo será resolvido. O reino será implantado. E então estará tudo bem. E a Bíblia diz, nós podemos verificar pelos evangelhos, o quanto que os seus discípulos, os discípulos de Cristo, tentaram muitas vezes fazê-lo rei. Porque tinham eles uma expectativa, uma esperança escatológica de que a vinda do Messias seria o fim de todas as coisas. E então Paulo nos fala aos Gálatas que o momento em que o Messias veio, esse momento escatológico, é chamado de a plenitude do tempo. Quando o tempo alcança um ápice, alcança uma maturidade, né, da sua própria história, alcança um clímax, Deus envia o seu Filho. A primeira vinda de Cristo já é um cumprimento escatológico. É lógico que nós que vivemos 2000 anos depois da primeira vinda de Cristo, olhamos e chamamos de história. Mas para quem olhava do Éden para frente, via o primeiro advento de Jesus Cristo como sendo um cumprimento escatológico. De maneira que é importante nós notarmos que o centro da escatologia do Antigo Testamento é Cristo, o Messias e o seu reino. O que eles não entendiam, e isso Jesus nos explica no Evangelho de Mateus de maneira muito clara, é que o Messias, ao vir, e o seu reino, ao vir com ele, até porque João Batista abriu o caminho dizendo, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino estava chegando. O que eles não podiam entender, os judeus, é que Cristo, na sua primeira vinda, tanto quanto o seu reino, constituíam um grande mistério. Mistério por quê? Porque sendo o Messias, sendo Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, haja vista que o verbo é Deus, que se fez carne, os homens não podiam ver a Deus. Naquele homem, como chamavam, não é este o filho de José e de Maria, não são seus irmãos, Tiago, João, iam citando os seus nomes, não é este o Nazareno, não é este o Galileu. Então os homens olhavam para Cristo como apenas um homem, com pretensões políticas. O mistério de Cristo consistia em, sendo ele Deus e andar entre os homens, não ser reconhecido como tal. Constitui um grande mistério. Na verdade, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, para que o mundo daquele tempo, e mesmo os de hoje, pudesse olhar para aquele Cristo encarnado e crer nele, é necessário o quê? Revelação. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. A Bíblia diz que ao olharem para Cristo e o Cristo crucificado, o mundo daquele tempo, o mundo grego, achava que aquilo era o quê? Uma loucura. Considerar que um homem preso numa cruz, ensanguentado, é o Salvador. E fazia muito sentido para a mente natural dos judeus, quando falavam assim, se tu és o Filho de Deus, desça. Ora, se tu és o Deus, o Filho de Deus, és tão grande, és poderoso, por que tu não age ou reage e não fazes algo? Reage, traga o teu reino. Mas não, nisto consistia o mistério. E os judeus, ao olharem para Cristo, enquanto os gregos consideravam-no uma loucura, os judeus que queriam ver sinais, vindo-o na cruz, consideravam-o o maldito. Porque morria na cruz aqueles que eram considerados, segundo a lei, um maldito. Então Cristo veio, o Messias veio, a expectativa escatológica do povo do Antigo Testamento cumpriu-se na pessoa de Jesus, mas consistia um mistério. E o seu reino veio? Ou não veio? Veio ou não veio? Veio, só que o reino também constitui um mistério.
Não é sem razão que em Mateus capítulo 13, Jesus fala 7 parábolas sobre os mistérios do reino dos céus. Cristo, um mistério de Deus. A igreja, como reino de Deus, é o mistério do reino dos céus. Ambos, Cristo e seu reino, constituem mistérios. Mas, entenda, há em Cristo um cumprimento escatológico para aqueles que viveram no Antigo Testamento. Agora, nós que compreendemos esta era do Novo Testamento, de Cristo em diante, uma vez que Cristo agora ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, deixando-nos também uma promessa de que ele voltaria. E portanto, desde então, todos os que vêm de Cristo para frente olham para um fim escatológico, também buscando pela fé enxergar e tocar este final em que Cristo, o Messias que veio e morreu na cruz, e o seu reino agora sejam revelados, não mais como mistério, mas que seja mostrado a todo o universo na sua essência plena. Cristo e o seu reino haverão de ser manifestados no final desta era a todo o universo. Mas é importante que os irmãos tenham isso muito claramente no coração, que Cristo é a essência, é a centralidade e é a universalidade, tanto da escatologia do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. E talvez, isso é certo que não fica muito claro a princípio, então somente nós estabelecemos o que é, quais são os fatos que determinam a escatologia, mas quando nós olhamos, fazemos uma relação do livro de Gênesis com o livro do Apocalipse, porque Gênesis quer dizer o começo, Apocalipse quer dizer final? Revelação. Ora, olhe um pouco para a Bíblia, vamos pensar um pouco na Bíblia. Não vamos pensar como um livro de sorte, como quem abre, deixa eu ver o que Deus vai falar, aí abre. Não é isso que ele quer falar, não, é outra coisa, porque não foi bom o versículo, né? Aí abre outro lugar, não, mas vamos olhar para a Bíblia enquanto revelação de Deus. Por que o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis? Gênesis quer dizer tanto princípio, quanto quer dizer semente. Gênesis, que está na palavra genealogia, que está na palavra gene, né? Os genomas constituem a vida do ser humano, as características da vida. Então Gênesis está ali como o princípio, o começo, a semente. Ora, se é o começo e se é a semente, então o livro de Gênesis apenas é um protótipo. Vocês concordam comigo? Ele não pode ser, na sua essência, o absoluto, porque ele é a semente, é o começo. Enquanto que o Apocalipse, não, é a revelação. Deus quer revelar algo. Aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou, aquilo que ele começou e que se desenvolveu ao longo dos 66 livros da Bíblia, que foi se desenvolvendo ao longo do caminho e das obras de Deus, que vai se consumar no livro do Apocalipse, e então será revelado. Então nós não podemos olhar para Gênesis e querer lê-lo e entendê-lo como sendo algo já feito, concluído. Por exemplo, muitos olham para Gênesis capítulo 1 e falam, olha, está escrito que Deus criou no princípio todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. E falou, olha, tenha o homem domínio sobre os céus, sobre a terra e sobre tudo quanto neles há. O homem, portanto, foi criado para governar. O homem, portanto, é o centro da criação de Deus. Como já disseram, o homem é a coroa da criação de Deus. E por isso Deus ama tanto este homem que tem agido e feito de tudo para ver este homem bem e feliz. Esta mensagem, ainda que tenha lugar no coração de muitos, mas isto já é a semente do que se conhece por antropocentrismo. O homem no centro de tudo.
Nós não podemos olhar para Gênesis capítulo 1 e entender dessa forma. Pastor, mas como não podemos? Não está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre os animais selváticos, sobre todo ser que há na terra e no ar e no mar? Como é que tu estás dizendo que nós não podemos olhar desta forma? Amados, nunca olhe para a Bíblia de maneira fracionada. Nunca leia e queira entender a Bíblia pelos pedaços. A Bíblia, embora são 66 livros, mas ela é um todo significativo. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus começou a falar em Gênesis, continuou a falar em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e então ele veio falando pelos profetas do Antigo Testamento. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e por meio de muitas pessoas aos pais pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E então Deus veio falando por meio de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Deus está falando. A Bíblia é um todo. Nós devemos ler a Bíblia numa leitura sincrônica. Ou seja, não podemos achar que Gênesis é algo do passado e Apocalipse é algo do futuro e Romanos é o livro do presente. Não, a Bíblia é um todo, é eterna. Ela fala da vontade eterna de Deus, ainda que no tempo dos homens. Então, para nós podermos entender a questão de Cristo como centro e como a realidade e o cumprimento de toda a escatologia bíblica, devemos olhar para Gênesis, o protótipo, a protologia bíblica, e então olhar para o Apocalipse, a escatologia bíblica, e então olhando para um e olhando para o outro, fazer as relações e permitir que a Bíblia diga qual é o sentido de tudo isso. Gênesis capítulo 1. No 7º dia, Deus criou um homem perfeito, santo, puro, sem pecado, um homem íntegro, um homem, né? Agora, o que este homem representa? Leia comigo, abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 5, versículo 14. Veja o que está escrito. Olhe bem para a sua Bíblia. Diz assim: entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, vírgula, o qual, o que diz na sua Bíblia? O qual prefigurava aquele que havia de... Quem prefigurava aquele que havia de vir? Adão. O Adão de Gênesis capítulo 1 e 2 de Gênesis prefigurava. Ele era uma figura prévia daquele que viria. Na verdade, quando Deus criou o homem, Adão, nunca foi intenção de Deus fazer daquele homem o centro da sua obra eterna. O homem não foi criado para ser o centro. O homem foi criado, conforme Romanos 5,14, como uma figura que, na verdade, apontava, falava do verdadeiro homem por vir. Isso é o que está escrito. Adão era uma figura do vindouro. Não é sem razão que a Bíblia vai nos revelar no Novo Testamento que existe o primeiro homem e o segundo homem. Há dois homens para Deus. Há o primeiro, há o segundo. O primeiro é o que a Bíblia chama de velho homem, e o segundo é o que a Bíblia chama de novo homem. Então há dois homens de que a Bíblia nos fala. Um criado em Gênesis, a protologia, que nos é dito que era uma figura, apontava. Adão, antes da sua queda, ele era uma figura profética. Adão anunciava algo. Adão apontava para o homem por excelência, que sempre esteve no coração do Pai, que haveria de vir. Quando Cristo veio, ali estava então a vontade do Pai, como o próprio Pai testificou por 3 vezes: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, se a Bíblia diz que há 2 homens, e que esses homens se refletem um ao outro, é o primeiro e o segundo, a sombra e a realidade, então, e o mundo que foi criado em Gênesis capítulo 1?
Quando diz que Deus criou os céus e a terra, e então criou aquele jardim, plantou Deus um jardim no Éden, a pergunta é: este primeiro mundo de Gênesis, será que a vontade do Pai estava naquele primeiro mundo? Ou será que aquele primeiro mundo, a semelhança do primeiro homem, também não reflete o mundo vindouro? Vamos ler na Bíblia? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Quando o escritor aos Hebreus nos diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há. Olha, a Bíblia fala de um mundo que há de vir. A Bíblia fala de um homem que foi criado em Gênesis, e que este homem prefigurava aquele outro que haveria de vir. E agora a Bíblia fala do primeiro mundo, que não é ele a razão de tudo, não é o fim de tudo, porque no propósito de Deus há um mundo por vir. É o primeiro homem e o homem por vir. Há um primeiro mundo, mas também há um mundo por vir. Há um mundo que está no propósito de Deus e no coração de Deus. Quando diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, versículo 6, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e aqui é uma referência ao Salmo 2, quando Davi questionou dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. O apóstolo diz, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Olhe para este mundo de que a Bíblia fala, esse mundo vindouro. Há um mundo por vir, há um mundo escatológico, há um mundo vindouro. E o apóstolo diz, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, a ele faz referência ao Salmo de número 2. Alguém em algum lugar disse, Senhor, o que é o homem para que tu te lembres dele? Por que será que Davi, no Salmo 2, perguntava, o que é o homem? E aí, quando Davi pergunta que é o homem para que dele te lembres, na verdade, Davi olhava o homem e o via muito pequeno, via o homem muito insignificante, porque Deus sujeitou a este homem, lá em Gênesis, segundo o texto, todas as coisas. E desde que Deus sujeitou tudo a este homem, diz o texto, nada ficou fora do seu domínio. E então Davi ficava ali agora sofrendo um problema, porque ele olhava para Gênesis capítulo 1 e 2 e via o homem coroado e colocado para governar. Mas quando ele olhava para os céus, para a extensão dos céus, das estrelas, do mar, todo esse universo, ele olhava para o homem e via que o homem não era capaz de cumprir com aquela ordem de governar, de reinar sobre a terra. Aí Davi questiona, o que é o homem para que tu te lembres dele? E aí então o apóstolo aqui em Hebreus, ele cita essa referência, e ele continua dizendo no versículo 8, lá no finalzinho, agora, porém, não diz aí a sua Bíblia? Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Olhem para mim por um momento. Deus criou o homem lá em Gênesis capítulo 1 e 2? Deus o criou à sua imagem e semelhança? Deus não disse que ele deveria dominar sobre tudo? E o que a Bíblia diz? Aqui, agora, porém, nós não vemos todas as coisas a ele. Vocês têm visto? Tudo sujeito ao homem, o homem reinando sobre a terra, sobre o mar, sobre as aves, sobre os animais, sobre todo o universo.
Agora, porém, não vemos. É dito em Gênesis que Deus criou o homem e o designou para tal responsabilidade. Todavia, Hebreus capítulo 2, versículo 8, nós não vemos isto acontecer. Onde é que está o problema? E então, o versículo 9 continua dizendo: vemos todavia. Nós não vemos o homem governando, mas o que nós vemos? Vemos aquele. Aí já fala de um outro, ó. Vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, vírgula. Quem é ele? Nós não vemos o homem de Gênesis 1 governando conforme está lá dizendo que ele deveria governar. E Davi questionou: Senhor, quando eu olho para os céus, para as obras das tuas mãos, quando eu olho para o mar, para todo o universo, eu pergunto: o que é o homem para que tu te lembres dele? Porque há uma incompatibilidade, o homem é muito pequeno diante de tão grande e vasta criação. E então o escritor aos Hebreus declara: nós não vemos o homem de Gênesis 1 governando, vemos todavia aquele que, tendo sido feito por um pouco de tempo, por 33 anos e meio, ele foi feito menor que os anjos. E por que ele foi feito menor que os anjos por esse tempo de 33 anos e meio? Porque desde a sua encarnação, desde quando ele deixou os céus, desde quando ele deixou a sua glória, não despindo-se de sua divindade, mas deixando a sua glória, como ele próprio viria a dizer em João 17, Pai, glorifica-me com a tua glória que eu tive contigo desde antes da fundação do mundo. Porque ele se despiu dessa glória. Desde então, ele foi feito escravo, ele foi feito menor do que os homens, inclusive. E não somente menor que os homens, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, e ele foi descendo, e foi sofrendo, e sofreu a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz, e desceu ao Hades, até o lugar mais baixo que o pecado pode levar alguém. E então, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, diz a Bíblia que ele foi recebido pelo Pai. E então ele foi coroado de glória e de honra, ele foi exaltado, ele foi glorificado, e ele hoje está assentado no céu dos céus, nos mais altos céus, e recebeu um nome que está acima de todo nome. Então não vemos o homem de Gênesis 1 governando, vemos todavia aquele que, tendo sido feito menor do que os anjos por um pouco, por causa da morte ou do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então existe o primeiro homem e o segundo homem, que é Cristo. Existe o primeiro mundo e o mundo que há de vir. E se o primeiro homem, ele não cumpre com o papel de governar, e não deveria assim fazê-lo, por ser ele mera sombra, uma representação do verdadeiro, nós então olhamos para o futuro e sabemos que a escatologia bíblica tem a consumação no mundo que há de vir. Tendo Cristo como o homem que há de cumprir a profecia de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. É Cristo o homem que vai governar sobre toda a terra. Então, se nós entendemos que o primeiro homem, Adão, era uma sombra do segundo, e o primeiro mundo era uma sombra do segundo, então nós sabemos que o primeiro homem e o primeiro mundo em Gênesis são as sementes. Por isso que é Gênesis. Mas que essas sementes, que darão, na verdade, posteriormente o seu fruto, e que vai resultar na realidade, consumação do desejo do coração do Pai, lá no final de todas as coisas, nós vamos encontrar lá o mundo que há de vir e Cristo. Se nós sabemos que existe essa relação perfeita, nós não podemos parar então por aí. Por quê? Porque olhando novamente para o livro de Gênesis, nós encontramos lá, quando Deus olha para o homem criado, a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 18, e diz a Escritura que Deus, vendo o homem, disse: não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Olhe para o seu irmão e diga assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluia. Idônea. Idônea. Uma palavra não tão rara, mas tão pouco usada, e muito mais ainda, mal compreendida. O que é uma auxiliadora idônea? Essa palavra idônea, o que ela significa nos termos do hebraico em que o livro de Gênesis foi escrito? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Irmão, se este homem Adão, ele prefigura o homem que há de vir, o Cristo vindouro, então esse fazer do pai uma auxiliadora idônea para o filho também é profético. O pai também fará para o seu filho, no mundo vindouro, uma auxiliadora idônea. O que esse termo idônea quer dizer? Idônea significa uma auxiliadora que lhe seja compatível. Compatível no que diz respeito à mesma vida e à mesma natureza. Deus não podia dar ao homem um tronco de árvore. Eis aqui a tua companheira, porque não era compatível a ele. Deus não poderia pegar uma pepita de ouro e dar ao homem e dizer: olha que preciosidade, aqui está a tua auxiliadora. Não podia pegar uma picanha assada, bem gorda, Eila, aqui está a tua... Não podia, qualquer outra coisa. É tanto que o texto bíblico, ele é tão revelador quanto a uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora compatível, da mesma vida e da mesma natureza, ou participante da mesma vida e da mesma natureza, é que tão logo Deus disse que faria a ele uma auxiliadora idônea. Qual foi o procedimento? Gênesis 2, 18, 19, 20. Qual foi o procedimento? Mandou que trouxessem os animais. Uma fila de animais. Mas Senhor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Deus fala uma coisa e faz outra. Ele diz que faria uma auxiliadora idônea, diz que faria uma auxiliadora compatível a Adão, e agora manda buscar os animais para Adão dar nome a esses animais. Mas que coisa mais esquisita. Parece que está tudo errado. Quem escreveu Gênesis parece que não tinha muito juízo. Fala uma coisa e continua falando outra. Mas não, é a continuidade da revelação. Uma auxiliadora idônea. E então Adão foi olhando, e para cada par de animal ele foi olhando e dando nome aos animais: leão, cachorro, cavalo. E aí cada animal, e a Bíblia diz que ele via, e está em Gênesis 2, 18 em diante, que cada animal tinha o outro, né? Tinha o seu par, e pareciam um com o outro. O cachorro, cadela, não parece? Não são do mesmo cheiro, da mesma vida, da mesma natureza, do mesmo instinto? Não é um para o outro? A cadela não é idônea ao cachorro? Não é compatível ao cachorro? Ou não é? E diz a Bíblia que o homem foi dando nome, e isso foi gerando no coração dele uma vontade de ter uma companheira também. Ora, se o macaco tem a macaca, por que eu não tenho uma para mim? Ora, se o leão tem a leoa, por que eu não tenho uma companheira? Isso foi entrando no coração dele, e foi gerando um desejo, foi gerando dentro do coração do homem uma expectativa. Ele olhava, a fila estava diminuindo, e ele pensava: no final dessa fila eu devo encontrar a minha, certamente. Pastor, eu já li aqui em Gênesis 2, mas eu não vi essas informações, pois estão todas aí. Sabe onde você vai encontrar essas informações aí em Gênesis 2? Quando diz assim: para o homem, todavia, não se achava, não se encontrava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ora, se diz, para o homem todavia não se achava, é porque havia o desejo, a expectativa e a procura por um ou uma que lhe fosse compatível. E ele percebeu que nenhum dos animais era compatível a ele. Foi aí então que Deus veio
e fez recair pesado sono sobre o homem para produzir agora a sua companheira, que lhe fosse idônea. E o que Deus fez? Deus pegou uma moita de capim, não foi? Uma torceira, vou fazer a mulher daqui. Foi isso? Pegou a costela de uma vaca, foi isso? O que ele fez? Ele tomou do homem carne e osso e ossos, tirou do homem do seu lado a matéria-prima, para que então essa companheira pudesse ser da sua mesma vida e da sua mesma natureza. Foi aí que, quando Deus acabou de fazer Eva, e então que despertou o homem do sono, quando o homem olhou para a mulher, o que ele declarou? Esta, afinal, enfim, esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomada. Ou seja, ela saiu de Adão, procedeu de Adão, era carne de Adão, era osso de Adão, e portanto era uma continuação de Adão, participante da vida de Adão, da natureza de Adão, constituindo um só com Adão. Mas tem razão que em Gênesis capítulo 5, versículo 2, nos é dito: macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes chamou pelo nome, lhes, os dois, chamou pelo nome, um só nome, de Adão, no dia em que foram criados. E portanto, se nós sabemos que o homem de Gênesis capítulo 1 e 2 reflete o verdadeiro, o vindouro, o homem escatológico, Cristo, que haverá de reinar e de governar no mundo vindouro, então, que mulher é essa que foi feita para Adão? O que ela representa? Que noiva é essa? Que esposa é essa de quem o Senhor, por fim, vai olhar e vai falar assim: esta, afinal, esta, enfim. Por que esta, enfim? Porque até então, enquanto a igreja hoje, como noiva de Cristo, ela está sendo edificada. Por que a Bíblia diz que a igreja está sendo edificada? Porque ela não é ainda compatível a Cristo. Porque ainda que nós tenhamos sido gerados pela mesma vida divina do Senhor Jesus, nós ainda temos muito de animais, simbolicamente falando, temos muito do velho Adão, temos muito daquilo que não é Cristo. Quando você olha para o teu irmão que está ao seu lado, quando você olha para a igreja de Jesus Cristo, você consegue ver a noiva de Cristo como noiva, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, noiva gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga e sem pecado? Você consegue ver? O que você consegue ver ao olhar para a noiva de Cristo? O que você consegue ver? Um tanto de coisa esquisita. Então, nós estamos sendo edificados. O Senhor está trabalhando na sua noiva. O Senhor nos constituiu sua noiva. E o Senhor então está tirando de nós tudo aquilo que é adâmico, que é pecaminoso, tudo aquilo que não é Ele, e está nos enchendo da sua vida. Estamos sendo gerados, estamos sendo feitos, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 29, estamos sendo conformados à imagem plena do Filho de Deus, para que naquele dia, no mundo vindouro, Ele possa olhar e dizer para todo o universo: esta, afinal, é osso de meus ossos, é carne da minha carne. Esta, afinal, é participante da mesma natureza divina do qual eu participo. Isto é um fim escatológico. Dois homens, Adão e Cristo. Dois mundos, o primeiro e o vindouro. Duas noivas, a primeira e a igreja, e dois casamentos. É por isso que faz sentido. Se você ler os 2 primeiros capítulos da Bíblia, lá está um casamento.
O livro de Gênesis, né, que é a protologia bíblica, começa mostrando Deus criando ali o homem e providenciando uma auxiliadora e unindo-os, tornando-os os dois uma só carne. É um casamento em Gênesis 1 e 2. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, o que nós vemos? O casamento de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja, como João declara profeticamente em Apocalipse capítulo 21, dizendo: e vi descer do céu a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noiva, como esposa para o seu esposo. É o casamento de Cristo e da igreja. Será uma grande festa antes da eternidade vindoura. E portanto, nós temos aqui bem estabelecidas as bases escatológicas. Cristo é o centro, é a universalidade, é a substância de toda a escatologia bíblica. Ainda que em torno dele, neste caminho entre o princípio e o fim, muitos eventos escatológicos menores vão acontecendo, construindo um caminho e possibilitando que a vontade eterna de Deus se cumpra por fim no seu Filho. E ao mesmo tempo, nós também encontramos que o Senhor, ele terá consigo no reino milenar, no mundo vindouro, a sua noiva, que também vai se unir em matrimônio. É por isso que está lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 6, quando diz: exultemo-nos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. A Bíblia, ela é muito clara nesse sentido. Quando nós lemos em Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, vamos ler esse texto rapidamente. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, olha a protologia aí, olha o Gênesis aí. Que desde o princípio anuncio as coisas que hão de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha. Deus é aquele que desde o princípio anuncia as coisas que hão de acontecer. É aquele que não somente tem um desejo no coração e um propósito, mas ele estabeleceu a sua vontade e o seu propósito em forma de decretos. Aquilo que Deus decretou vai acontecer. Não importa os homens, não importa o reino das trevas, não importa a criação. Ele diz: o meu conselho, o meu desígnio permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade.